Após ter falado sobre as cadeias abertas, certo? Iremos falar sobre as cadeias fechadas, como elas podem ser classificadas. Elas são chamadas de cíclicas, certo? E podem ser divididas em aromáticas e alicíclicas, ok? Que também é chamada de não aromáticos. Mas vamos inicialmente ver sobre as aromáticas. As aromáticas, né, elas são comuns e conhecidas como anel benzeno, elas têm que apresentar um anel, né, em sua cadeia, certo? Podem ser divididas em mononucleares e polinucleares. As mononucleares são aqueles que apresentam apenas um grupo de anel benzeno, como está aqui esse exemplo, né? Eu tenho apenas um anel benzeno, certo? Já as polinucleares, elas apresentam mais de 2 anéis benzeno, certo? E podem ser divididas em núcleos isolados e núcleos condensados. O núcleo isolado é apenas aqueles anéis, né? Aqui eu tenho um anel benzeno e aqui eu tenho outro anel benzeno, porém está conectado por um átomo de carbono, certo? Então eles passam a ser isolados. Isso significa o quê? Que esse átomo de carbono não é comum nem ao anel, a esse anel que eu estou mostrando aí, ó, com a setinha, nem a esse outro primeiro anel, certo? Porque aqui tem um átomo de carbono que está conectado a esse, e aí, nesse outro anel tem um átomo de carbono, nesse ponto, que está conectado a ele. Ou seja, os seus átomos de carbono, esse átomo de carbono que está ligando um ao outro, não é comum ao primeiro anel nem ao segundo, certo? Na questão dos núcleos condensados, o que acontece? Pode ter 2, 3, 4, enfim, vários anéis conectados uns aos outros, onde seus átomos de carbono, né, nesses pontinhos aí que eu estou mostrando com a setinha para vocês, ele é tanto comum à questão desse primeiro anel, quanto ele é comum à questão desse segundo anel. E o de baixo do mesmo modo, certo? Ele é comum ao primeiro anel e é comum ao segundo anel, por isso chamado de núcleos condensados. Núcleos isolados tem um carbono lá ligando um núcleo ao outro, que não é comum a seus anéis. Já o condensado, os carbonos são comuns tanto para um quanto para o outro. Agora iremos falar sobre as cadeias alicíclicas ou não aromáticas, certo? Essas cadeias, elas apresentam estilo forma geométrica, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Um quadrado, um triângulo, enfim. Pode apresentar de forma geométrica e não conter anéis aromáticos, certo? E pode ser classificadas quanto à natureza dos átomos e pelos seus tipos de ligações que a cadeia pode apresentar. Na natureza dos átomos, como eu tinha falado lá inicialmente, né, pode aparecer como homocíclica, que é uma cadeia homogênea, e como heterocíclica, que é uma cadeia heterogênea. Da mesma forma, nas cadeias abertas, funcionam para as cadeias fechadas, certo? Se não tem nenhum outro átomo, além do átomo de carbono, entre eles, como está aqui, ó, nesse quadradinho, nesse triângulo, é considerada homocíclica, pois não há heteroátomo entre seus átomos de carbono. Já se tem uma cadeia que tem lá, tipo aqui, que está um oxigêniozinho entre dois átomos de carbono, o que é que acontece? É um heteroátomo e ela é considerada heterocíclica, uma cadeia heterogênea, certo? Então é bem simples, só que diferente da aberta, né? Eu tenho que ter lá ou um anel ou apresentar algo de forma geométrica, como está aparecendo aqui para vocês. Na questão do tipo de ligação, funciona da mesma forma também. Porém, estamos trabalhando com cadeias fechadas, né? Cadeias cíclicas. Nas saturadas, apenas ligações simples e pode apresentar dessa forma, né? Mostrando os carbonos, que é uma fórmula estrutural, certo? E pode aparecer dessa forma, que é uma forma bastão, que aqui tá entre esse ponto que eu estou mostrando com a setinha, que é um carbono, e esse outro ponto tem uma ligação simples. Agora aqui, ó, que também é a fórmula bastão, né? Eu tenho
um tracinho dentro da cadeia significa que tem uma ligação dupla, certo? A insaturada vai aparecer ligações duplas ou triplas. Pode aparecer também dessa forma, que é uma forma estrutural, ou uma forma bastão nesse estilo aqui, certo? Finalizando, né, o conhecimento de cadeias fechadas, questão de dúvida, a gente discute no chat, certo? Iremos agora conhecer as cadeias mistas. A cadeia mista, ela é dividida em grupos específicos, né? Que é uma parte cíclica e outra parte acíclica, ou seja, uma parte fechada e uma parte aberta, como tá mostrando aí no exemplo para vocês. Eu tenho aqui, ó, nessa estruturazinha, uma cadeia fechada, né? Porém, dou continuidade de forma aberta. Já nessa outra aqui, eu também tenho esse quadradinho aqui, ó, formando uma cadeia fechada. E ainda tenho também uma parte de cadeia aberta. Isso é considerado uma cadeia mista, certo? Que é a mistura das duas classificações, abertas e fechadas. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo do primeiro bimestre, certo? Espero que tenham compreendido através dos exemplos. Visem também pelo livro. Eu trouxe umas questõezinhas para vocês que vou mostrar agora. Vou explicar como é que vocês vão responder e a gente debate elas no chat, certo? Aí copiem no caderno de vocês para que vocês tenham essas questões. As questões são essas 3 questões, certo? São questões de vestibulares. E na primeira questão, vocês vão pegar o quê? Analisar essas 5 cadeias que tem aí, dizer se qual delas, né, qual alternativa é uma cadeia homogênea, saturada e normal, certo? Aí vocês vão anotar no caderno de vocês, responder qual alternativa seria correta e me responder no chat, certo? Para a gente poder discutir sobre essas informações que vocês vão debater lá junto comigo. Já na questão 2, tá? É um hidrocarboneto, certo? De folhas e flores, vocês vão ler aí direitinho a questão, onde vocês vão ter que identificar quais são os tipos de ligações que vai aparecer π. Quantas ligações π está aparecendo nessa estrutura, certo? Vocês analisem quantas ligações π aparecem, marque a alternativa, anotem no caderno, certo? Na questão 3 é uma estrutura do ômega 3, certo? E vocês vão ler aí alternativas, as questões bem bonitinho, copiar no caderno também, tá? E ver qual dessas alternativas vocês acham que seria correta, pois ela pede para que vocês classifiquem a cadeia carbônica no geral, para dizer se ela é cíclica, acíclica, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, ramificada, normal, certo? Então, vocês vão analisar direitinho e no chat a gente debate todas as 3 questões, tira todas as dúvidas e finaliza o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Eu espero que vocês tenham compreendido como vai ser feitas as questões. Até a próxima aula.